Hoje, a nossa segunda parte do nosso vídeo sobre crise de ansiedade e sintomas de depressão. Como conseguir controlar. E nós vamos estar falando hoje sobre a nutrição do corpo. Como nutrir o nosso corpo para controlar a ansiedade e os sintomas depressivos. Então, fica comigo até o final, porque a gente tem muita coisa para conversar hoje. Meu nome é Cleide Gomes, eu sou terapeuta natural, missionária cristã. Estou aqui para te ajudar a ter uma vida plena e saudável. Então fica comigo. Então eu já quero hoje compartilhar uma das coisas que foi assim, que começou justamente a mudar muito a minha vida, que foi justamente o conhecimento dos tratamentos naturais. E eu já quero compartilhar aqui que uma das coisas que já de cara eu decidi, quando eu conheci, eu entendi que precisava mudar, era a minha alimentação. Eu comecei a compreender como funcionava todo o sistema, todo o nosso corpo, que ele trabalha de maneira integral. Então, para que a nossa mente tenha equilíbrio, para que a nossa mente tenha a resposta necessária às situações, eu preciso dar condição à minha mente de dar essas respostas. E um corpo inflamado, um corpo agredido, um corpo que não é nutrido, ele não tem a capacidade de fazer com que o seu cérebro seja turbinado, seja alimentado, seja nutrido da maneira necessária para que possa reagir às situações. Nós temos uma alimentação ruim, uma alimentação onde inflama de maneira extrema o nosso organismo, o nosso cérebro também fica inflamado. A nossa mente não consegue responder às situações de risco e isso cria um descontrole total, não só no emocional, mas de maneira crônica, isso vai afetar o quê? O nosso organismo. É onde as pessoas acabam adquirindo outras doenças, até como hipertensão e, outros estados físicos, como hipertensão, diabetes, entre outras coisas também, com o organismo inflamado e uma mente inflamada. E principalmente, quero compartilhar aqui, já deixar assim a ciência para vocês, que o nosso corpo, o ponto-chave é um intestino saudável. Trate seu intestino, tenha uma alimentação saudável, traga equilíbrio, porque é de lá do intestino que vai partir toda a saúde do seu corpo. Se você tem um corpo, para você ter um corpo saudável, você precisa se preocupar com o que você vai alimentar o seu corpo. Não é simplesmente comer, mas o que é que você oferece a ele. O que é que você proporciona para o seu organismo. Então, a partir do momento que você dá condição a ele, de se nutrir, de se fortalecer, todo o seu corpo vai ser nutrido, principalmente o seu cérebro. Então, cérebro agitado, mente acelerada, sem conseguir raciocinar, sem conciliar pensamentos, sentimento de fuga o tempo inteiro, de medo, pânico. Isso é um cérebro desnutrido, um cérebro inflamado que não tem condição de responder às situações, na verdade, que são comuns a todo mundo. Nós não temos como fugir das situações que nós passamos no mundo. Nós é que precisamos aprender, e o nosso corpo, ele tem essa capacidade de aprender a dar as respostas necessárias de sobrevivência aos riscos, às situações. Então, a alimentação é fundamental. E foi algo que eu coloquei na minha vida e comecei a mudar completamente. A mudar a entender, a tirar os excessos e principalmente açúcar, glúten e leite. São alimentos pró-inflamatórios, inflamam muito o nosso organismo. E no meu e-book eu falo sobre isso, eu falo justamente sobre essa nutrição. A nutrição alimentar, e trazendo também a questão de que você nutrir corpo, alma e espírito. Mas agora, nesse momento, a gente está falando sobre a nutrição do nosso corpo. E eu quero deixar claro que foi uma das coisas assim que eu senti a diferença de imediato. Principalmente quando eu tirei açúcar, melhorou de uma maneira significativa. Outra coisa, atividade física. Atividade física é o que já se fala muito, que a atividade física é remédio para
todos os problemas de saúde, para todas as situações. A atividade física é crucial. Você só vai ver que tipo de atividade física é mais aconselhável para você ou para o que você deseja alcançar. Mas para essas questões mesmo de ansiedade, depressão, caminhar e correr ou outras atividades que tragam relaxamento são importantíssimos. Pode ser uma hidroginástica, algo rítmico, alguma coisa que faça a sua mente relaxar, o seu corpo relaxar. E assim, eu comecei apenas com a caminhada. E nessa caminhada eu já conseguia trazer o quê? Tanto trabalhar a respiração, como eu já falei no vídeo anterior sobre nós exercitarmos a gratidão. Então, quando eu fazia essa caminhada, eu já fazia esse exercício de gratidão, né? De você trazer justamente o relaxamento para o seu organismo. Então, a caminhada, além desse exercitar, a própria atividade em si, a constância de você fazer uma caminhada de 30 a 40 minutos por dia, faz com que seu organismo metabolize de maneira muito mais precisa aquilo que precisa ser metabolizado, vai ajudar o seu intestino, vai ajudar justamente o funcionamento do seu organismo e do seu cérebro, produzir, né, as substâncias necessárias para que o nosso organismo possa trabalhar de maneira eficiente. Né? Tudo é um conjunto, mas a atividade física é essencial e crucial para pessoas que estão com ansiedade e depressão. Né? Outra coisa muito importante, que ajuda muito, não só no âmbito espiritual, mas no âmbito também físico, é o jejum. O jejum é importantíssimo, principalmente o jejum noturno. Quando você faz o jejum noturno, que você se alimenta no máximo até as 18, 19 horas, você permite ao seu organismo que ele descanse, ele vai fazer a digestão daquilo que você se alimentou e ele vai já começar a descansar, porque muitas vezes as pessoas se alimentam 9, 10 horas da noite e às vezes já vai dormir. Então, tanto o horário de sono, né? O horário de sono precisa ser, a gente tem que dormir no máximo até as 22 horas, estourando até as 23 horas, né? O ideal é que seja até as 22 e que a gente já possa estar colocando o nosso organismo, o nosso corpo em repouso e você se alimentar horas antes para que o seu organismo ele possa processar de maneira correta cada coisa ao seu tempo. Então, se você deixa para se alimentar 10 horas da noite, o horário que você o seu corpo vai começar esse processo, né, de limpeza, né, a higiene do sono, ele vai estar o quê? Gastando energia fazendo um processo de digestão que já não era mais para estar fazendo. Né? Então, o jejum noturno é importantíssimo para que você tenha qualidade de sono, para você ter um sono reparador, como nós já falamos no primeiro vídeo, acerca do sono reparador. Então, aquelas atitudes que eu falei sobre a gratidão, né? Você exercitar durante o dia todo o seu pensamento para que você possa ter um dia mais direcionado, um dia mais tranquilo, isso vai ajudar no seu sono noturno. A atividade física vai lhe ajudar no seu sono. A alimentação, se você faz o jejum e começa e se alimenta cedo, vai lhe ajudar também no seu sono. E o ideal é que seja um jejum de no mínimo 12 horas. Então, se você se alimenta 19 horas, você se alimentar só a partir das 7 horas da manhã no dia seguinte. Mas se você puder fazer um jejum de 14, 16 horas, isso é perfeito. De 18 horas, o seu organismo ele faz uma limpeza. Você dá um descanso ao seu organismo e ele consegue fazer uma limpeza e trazer justamente o equilíbrio. Tirar tudo aquilo, ele vai consumir, nesse período que você não se alimenta, ele vai consumir tudo aquilo, as células que não estão, as células velhas, ele faz aquela limpeza e isso faz com que traga mais energia e mais saúde para o seu organismo, para o seu corpo. Então, é importante, além da alimentação, você fazer esse jejum, dessa janela de alimentação e pelo menos por 3 dias na semana, você fazer esse jejum de 16,
de 16 a 18 horas, né? Isso faz com que... Isso tanto vai ajudar para essa questão, o seu organismo vai melhorar, vai ajudar a clareza, né? O seu cérebro vai trazer, vai fazer essa higiene do sono, no seu organismo, intestino, fígado, tudo vai funcionar melhor, como você, além de tudo, vai trazer, se você tem problema assim para emagrecer, isso já vai lhe ajudar um bocado, né? Seu organismo, ele entra em equilíbrio, você consegue trazer equilíbrio para o seu organismo. E por fim, para a gente encerrar esse vídeo, acrescentei também o que? Suplementação. Muitos minerais que faltavam no meu organismo, imunidade baixa, né, minerais, vitaminas que faltavam, eu comecei a suplementar e isso trouxe um outro vigor para a minha vida, né? Então, fazer a suplementação direcionada por um profissional é essencial para que... Então, você precisa ter conhecimento daquilo que você come. Eu digo por um profissional porque, baseado no que você se alimenta, como você se alimenta, aí você vai ver a reposição, aquilo que precisa repor, dependendo das situações, dos seus problemas, às vezes de saúde, outras coisas que podem ainda agregar a essa questão da ansiedade, problemas físicos mesmo. Então, a suplementação, né, a suplementação é algo essencial para que você possa recuperar a sua qualidade de vida. Então, isso me ajudou tremendamente, porque eu tinha dias que parece que eu tinha tomado remédio para dormir, porque eu não conseguia fazer absolutamente nada. Nem as minhas atividades diárias eu conseguia fazer com excelência. Então, isso fez toda a diferença na minha vida. Eu comecei a ter uma resposta diferente. A minha mente começou a ter mais clareza, começou a se organizar, começou a ganhar capacidade de compreender e enxergar a vida como realmente ela é, e a capacidade de administrar os pensamentos, de ter respostas positivas e não só negativas, porque quando nós temos o nosso organismo inflamado, não cuidamos do nosso intestino, que é onde é formado boa parte dos hormônios que fazem isso aqui funcionar. A disposição, o bem-estar, a alegria, a vontade de viver, boa parte isso é produzido no intestino. Se você agredir o seu intestino, você não consegue fazer com que, para muitas pessoas, né, isso não são todos, alguns com mais dificuldade, outras não, mas fazer com que o seu cérebro tenha uma resposta importante à ansiedade e à crise depressiva. E nessa suplementação, né, a questão depressiva também tem alguns suplementos que também ajudam, dependendo do nível, do grau de cada pessoa, que vai contribuir para que isso tudo seja controlado e a pessoa possa dar a resposta necessária. Mas como eu falei no primeiro vídeo, nós precisamos entender inicialmente que precisamos de ajuda e precisamos querer nos submeter a ter uma mudança de vida, porque às vezes nós queremos ficar dependentes, depois quer ficar dependente do remédio, porque acha que é mais simples ir ali na farmácia comprar uma caixa de remédio e ficar tomando. Mas o remédio não traz. Ele mascara os sintomas, mas ele não traz qualidade de vida. E quando você traz o seu organismo para, né, restabelece a sua saúde, o equilíbrio, você, além de você resolver os sintomas, você consegue ter qualidade de vida. Você consegue avançar. Você consegue ter perspectiva de vida e esperança, né? E é isso que eu quero trazer para você hoje com esses vídeos, que você tenha esperança. Cuide da sua saúde, cuide de você. Não aceite viver uma vida de ansiedade, crises. Elas podem vir, mas nós somos uma máquina perfeita. O Senhor diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, porque Ele cuida de todas as coisas. E quando nós confiamos nisso, confiamos na palavra do Senhor e resolvemos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos deu, que o Senhor preparou para nós, tudo natural, tudo na natureza, nós temos vida e vida com abundância, que é o que a palavra do Senhor nos promete, vida e vida com abundância. Então eu quero te convidar a ter essa vida com abundância. Se dê a oportunidade de viver bem, de viver de forma natural, vencendo as adversidades, confiando de que Deus já deixou tudo preparado para nós, né? Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo falou com você, curta, compartilha. E abaixo aqui no link vai estar o material, vai estar o meu e-book, onde eu compartilho com você, onde eu compartilho todas as minhas experiências e conhecimentos que eu adquiri nesse período de processo e transformação. Então, que o Senhor possa abençoar você, compartilhe com alguém que precisa, Deus abençoe e possa falar fortemente a cada vida. Em nome de Jesus.